Boa noite, pessoal, Boa noite. tudo bem? Hoje, então, o tema da live vai ser orçamento familiar, orçamento em casal e como fazer isso, né? Muitas pessoas não têm noção do que é um orçamento e qual é a diferença de um orçamento para um planejamento financeiro. Ainda mais se trata falando sobre casal, ou das duas pessoas, como fazer isso, a gente vai dar algumas dicas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai começar falando é o que significa o orçamento em si. As pessoas falam muito, precisa fazer orçamento, precisa fazer orçamento familiar, orçamento de casa, e muitas vezes a pessoa não sabe o que realmente significa a palavra orçamento, o que significa orçar alguma coisa. Então a gente vai começar por isso. Quando você faz um orçamento, você está criando, você está vendo tudo o que você tem de receita na sua conta, tudo que você recebe naquele mês, naquela semana, e tudo que você vai ter de gastos. Então o orçamento ele vai mostrar como que você está. Se você está no positivo, se você está tendo mais gasto do que despesa, ou você está empatando. O orçamento familiar vão ter essas 3 etapas, né? Já o planejamento, você vai estar planejando alguma coisa, você vai estar colocando metas, você vai estar colocando objetivos, e você vai estar criando situações para você conseguir juntar dinheiro, para investir, para criar algo ali na frente. Então o orçamento ele é fundamental antes de se ter um planejamento. Também antes de começar a investir, antes de fazer qualquer coisa, é necessário fazer o orçamento, que é a primeira coisa de todas, né? E aí o orçamento, ele consiste em algumas etapas, tá? A gente separou basicamente 5, então vão ser 5 etapas que a gente vai falar a respeito de como você consegue montar esse orçamento mensal seu em casal. E no final dessa live, a gente vai também dar um bônus para quem ficar até o final, que vai ser uma coisa super legal que vai ajudar vocês a fazer esse planejamento. A primeira coisa de todas, o básico, é você saber quanto você está recebendo, quanto dinheiro entra na conta. Parece até uma coisa muito óbvia, né? Mas as pessoas, elas normalmente não sabem. Por quê? Elas não se planejam e elas não entendem quanto que ela está recebendo. Às vezes a pessoa sabe o salário, né? Tem a noção do salário, mas ela não leva em consideração os descontos. E ainda mais quando casal, a gente sabe que tem muitos casais que não conversam sobre isso e que não sabem o salário um do outro. E aí isso complica ainda mais, porque como que você vai saber quanto você está gastando e como que tá as suas despesas se você não sabe quanto que entra? Primeira coisa, então, anotar quanto que entra, qual que é o salário de cada um. Então, fez hora extra? Anota. Fez algum bico, alguma coisa assim? Anota. Todo o dinheiro que entrar, o dinheiro líquido, tá? Tudo que entrar na conta, caiu na conta. Anota. Entra no seu extrato bancário e vê. Nada melhor do que o extrato bancário, porque lá você vai ter noção exata. E se você também recebe algum valor em dinheiro, sempre anotar esse valor no dinheiro. Fazer isso pelo menos em um mês para você ter noção exata de quanto você está ganhando, né? Isso se você for algo mais fixo. E se você tiver uma renda variável, também é importante você saber quanto está entrando nos meses e fazer uma média dos últimos meses para ver qual que é, de fato, o saldo que você tem mensal para conseguir começar a fazer esse planejamento. Depois que você anotou tudo que entra, você vai ter uma noção do azul da sua conta, né? Depois disso, então, você vai anotar as suas saídas, as suas despesas que você teve nesse mês e as despesas que já estão planejadas, né? Que é, às vezes cartão de crédito, aluguel ou financiamento, uma parcela do carro. Você vai anotar todas essas despesas que você já tem fixa no mês. Pode pegar meses passados como base, às vezes uma conta de luz, uma conta de energia, conta de água. Então anote tudo que você tem de despesa fixa. Você sabe que você tem esse valor comprometido. Alguns deles, enquanto você tiver moradia, enquanto vocês viverem, né, vocês vão ter ele, não tem como fugir. Então você tem o cálculo das despesas fixas. Depois você vai começar a anotar as suas despesas variáveis. Isso. O que você gasta com alimentação, gasolina, transporte, às vezes um Uber ou ônibus mesmo. Então você vai ter o gasto fixo, as despesas fixas e as despesas variáveis. E mesmo que elas são variáveis, dá pra gente prever, mais ou menos, né? Fazer um certo planejamento de quanto vai ser esse valor. É óbvio que é diferente de uma despesa fixa, né? Porque uma conta de água, de luz, normalmente ela varia bem pouquinho. E você sabe, eu gasto mais ou menos R$80 de luz, de energia. Já transporte, por exemplo, se é a gasolina do carro, se você sai, se você vai em outro lugar, isso dá uma variada maior. Então por isso que a gente fala que é uma despesa variável. E como que você faz isso? Você tem que fazer mais ou menos um mês para você ter noção de como tá indo. As pessoas normalmente acham que sabem quanto que gastam. Só que
Não acontece, normalmente você não sabe. Se você acha que você gasta, por exemplo, R$1.000 no supermercado, pode ter certeza que você gasta pelo menos uns 1.500. É sempre assim. Então, essa é a segunda etapa, anotar tudo mesmo que você gastar, cada centavo. Você tem que fazer isso pelo menos no início, né, nos primeiros meses, para vocês conseguirem entender e montar esse orçamento financeiro de vocês. Depois que você fez isso, os seus gastos, separar esses gastos na sua conta como esse gasto foi de alimentação, esse gasto foi de transporte, esse aqui foi estacionamento de um shopping. Você separar ele por categorias e descrever o que foi cada coisa. Porque muitas vezes você coloca, gastei R$10. Tá, mas o que foi esses R$10? Porque você vai vir uma outra fase lá na frente, que é você conseguir eliminar algumas coisas. Então você precisa saber essas categorias que você tem, e com isso você vai dando nome para eles, né? É alimentação, transporte, cartão de crédito, água, luz, né? E seja claro. Quando você anotar, por exemplo, você saiu R$5, comprei um café, anota, R$5 café. Porque eu não sei vocês, mas a gente, por exemplo, a gente não consegue lembrar de cabeça essas coisas. E se a gente não anotar, não vai acontecer. A gente não vai conseguir ter esse controle e montar esse orçamento. Então já uma dica dentro dessa dica de anotar, é vocês fazerem isso com um grupo de WhatsApp, por exemplo, né? Aqui em casa nós dois fazemos isso. A gente tem um grupo onde a gente manda os nossos gastos diários. Por quê? Se a gente não anota na hora, provavelmente a gente não lembra o que é. Ainda mais se dia depois. Ainda mais se for dinheiro, né? Se for dinheiro, então o cartão ainda tem um histórico. Às vezes, quando a empresa tem o nome certinho, aparece lá no seu extrato, né? Mas se não tiver, é bem raro você lembrar. Então lembrando, né? A gente vai falar sobre 5 etapas. A primeira etapa foi você anotar tudo que você recebe, todos os seus saldos, né? O saldo do casal. E a segunda etapa foi anotar tudo que sai da conta, todos os gastos. A gente, por exemplo, né? Quando a gente fez isso, né? A gente anotou tudo que gastava. A gente percebeu que a gente gastava muito com comida. Muito com comida. E não é que a gente não gosta de gastar com comida, porque é uma das coisas que a gente preza. Mas a gente gastava com comida do dia a dia. Então, por exemplo, a gente pedia muito iFood, saía assim, lugares simples, e acabava gastando. E aí, isso não era bom pra gente. A gente queria, na verdade, gastar em momentos específicos, momentos mais especiais. E foi aí que a gente realocou esse dinheiro. A gente parou de gastar com comida do dia a dia, né? E gastou mais em ocasião especial. E é por isso que vocês precisam anotar esses gastos, porque vocês vão conseguir entender se vocês querem ou não gastar com isso, ou vocês querem realocar para outro lugar, ou até economizar, investir. A gente também gosta de colocar as datas dos gastos que a gente tem. É muito importante você ter esse dado, porque muitas vezes você gasta no final de semana e a conta do extrato do banco, ele vai vir na segunda-feira. Só que o seu gasto foi no sábado ou mesmo na sexta-feira à noite, e você acaba ficando meio perdido de onde veio aquele gasto e o que era. Então é sempre bom você pôr uma data ali, para você ter noção se foi no começo do mês, no meio, no final. Lá para frente você vai poder fazer toda essa análise. Ter essa noção de quando você fez esse gasto é muito bom quando você é assalariado, que as pessoas tendem a gastar mais no começo do mês ou quando recebe. E chega no final do mês, você vai ficar apertado, desesperado, já querendo receber de novo. Você cai num ciclo muito ruim nisso. Então você tem a data, você fala, opa, estamos gastando muito no começo do mês, calma aí, nosso salário eu vou receber só dia 1, o próximo salário eu vou receber só dia 1 do mês que vem. Então, vamos controlar agora, vamos segurar um pouco agora no começo do mês. Chegando lá no final, a gente começa já a se preparar para assim que vier o próximo mês, assim que começar. Isso já cai no terceiro item, que é separar os gastos do mês por categoria. Então você tem que pegar lá os gastos, colocar as categorias dele. Então, tipo, gasto alimentação, transporte, cartão de crédito, saídas, várias coisas desse tipo. Vocês têm que colocar categorias para esses gastos e entender qual que é a categoria que tá pegando seu dinheiro, né? Tá, tipo, sendo um gargalo para vocês e que vocês precisam economizar ou realocar. Então, esse é o momento da análise. Agora chegou a hora de ver onde que vocês estão gastando esse dinheiro, quais são as categorias e entender, não, eu não quero mais gastar com essa coisa, então eu vou realocar para essa outra categoria. E aí vocês conseguem equilibrar esse orçamento, que é o objetivo principal, né? Equilibrar os valores. Né? Uma das coisas que aconteceu com a gente recentemente, como a gente tem a nossa empresa de hamburgueria, a gente tinha um carro que ele não aguentava levar o food truck e a gente precisou trocar para um carro mais potente para que não acontecesse, não quebrasse e estragasse o carro que a gente já tinha. Quando a gente fez essa troca, a gente tinha um valor de gasto de combustível já definido.
E com a troca desse carro, um carro mais potente, um pouco mais velho também, o consumo de gasolina dele aumentou muito. E isso acabou estourando um pouco o nosso orçamento, porque a gente não estava esperando isso, a gente não planejou isso de maneira certa, porque a gente não conhecia também. Então, era como se a gente não tivesse esse orçamento feito, a né? gente não tinha. Depois que a gente fez isso, a gente percebeu, pô, legal, vamos realocar um valor um pouco maior para o transporte, porque esse carro acaba gastando um pouco mais, e com isso a gente equilibra nossas finanças. E depois de um tempo, esse carro a gente percebeu que estava gastando muito mais gasolina, estava indo um valor muito alto. E com isso, como a gente tinha o controle certinho de quanto a gente colocava de gasolina todos os dias, na semana, a gente percebeu que o gasto começou a aumentar muito. Com isso, a gente parou, pensou, falou, deve ter alguma coisa quebrada no carro, vamos ver o que é isso. Levamos no mecânico e lá estava com uma válvula, estava um problema que estava consumindo muito gasolina. Então estava estourando nosso orçamento também por causa disso. Então por isso que é bom orçamento. Você fazer o gasto igual da gasolina para o transporte, a gente percebeu que foi subindo cada vez mais com a troca do carro. Chegou um momento que estava muito fora da realidade e com isso a gente tomou medidas para conseguir economizar. Se a gente não tivesse esse orçamento, provavelmente a gente não teria nem visto que estava tendo esse rombo no nosso orçamento, né? Estava gastando realmente mais. Então é importante manter esse controle, né? A gente poderia pensar que seria em outra coisa, isso poderia gerar muitas brigas, porque a gente pensa que o outro está gastando, está escondendo, ou a gente está gastando com alimentação, a gente nem está percebendo. E não, às vezes era um problema mecânico do carro, que estava uma coisa que era fácil de se ver, mas a gente só conseguiu ver graças ao orçamento que a gente separou, tudo enumerado certinho pela categoria. E esse controle de gastos, né? Tipo, anotar certinho os gastos pelas categorias. Isso. Aí agora, a quarta coisa é você planejar no início do mês o tanto que você vai gastar para os gastos variáveis. Lembra que a gente falou que tinha os gastos variáveis? Transporte, alimentação, coisas que você gasta normalmente, então você tem um certo padrão, mas é variado, porque cada vez você gasta de uma coisa, às vezes você acaba pegando um Uber aqui, bota mais gasolina para ir em tal lugar, então isso acaba sendo um gasto variável para vocês. Então por isso que é importante também anotar agora, né, nesse momento, você planejar esses gastos variáveis. E como que você faz isso? Você pode fazer isso separando, por exemplo, os valores para esses gastos. Então esse mês vai ser o mês de anotar os gastos, e no próximo você vai já separar esse valor mensal. Você percebeu que em um mês, por exemplo, vocês gastaram R$400 de gasolina. Vocês falaram, ok, realmente foi para lugares que eram necessários e tal, e essa é mais ou menos a nossa média. Então no próximo mês vocês já vão separar no início do mês, quando receber o salário, esses R$400 para a gasolina. Entendeu? Alimentação é a mesma coisa. Às vezes no começo do mês você olha lá e aí você percebeu, né? Ah, não, a gente gasta R$1.000 de alimentação. Então, no começo do mês, você vai separar esses R$1.000 para alimentação. Aí você pode separar por semana, pode separar por quinzena, né? A gente, por exemplo, prefere separar por semana. Porque, por exemplo, a pessoa que tem R$1.000, né? O casal que tem R$1.000, pode pegar R$250 para uma semana, 250 para outra e 250 para outra. E aí fica muito mais fácil de você fazer isso e você conseguir separar esses valores e gastar somente o planejado, enquanto você já gasta normalmente, né? Não vai ser nada além disso. Com isso você vai evitar de ter esses rombos no orçamento, né? Porque você já vai ter feito um orçamento para o próximo mês. A alimentação dá R$1.000. Opa, falta 15 dias para acabar, a gente já gastou R$600, gastou mais da metade do nosso orçamento. Vamos dar uma segurada agora, senão o nosso orçamento vai ficar no vermelho e isso vai dar problema pra gente ali quando acabar. A gente vai ter que abrir mão de outras coisas. Já definir o valor que você vai gastar em cada categoria, ainda mais essas principais, é muito importante para que você não saia fora do seu orçamento e você não tenha nenhuma surpresa e precise usar cheque especial ou fazer um empréstimo, cartão de crédito para isso. Todo esse controle, né? Se você não tem dados, se você não tem base, como que você vai conseguir se planejar sendo que você não sabe quanto que você ganha, quanto que você recebe, quais são as coisas que você gasta, as categorias disso? Não faz sentido, né, montar um planejamento em cima de nenhum valor. Então, por isso, tem que sim ter os valores exatos dessas coisas para você conseguir. E mais uma coisa também que a gente acabou esquecendo de falar, dentro de anotar os gastos, vocês precisam anotar, quando for cartão de crédito, o valor das parcelas. Porque o que a gente percebe também, tem muitas pessoas que usam cartão de crédito, isso tá tudo bem, sabe? Mas se o cartão de crédito é um problema para vocês e vocês gastam sem pensar no cartão de crédito, aí não tá tudo bem, tá? Aí é um problema, então é melhor cortar. Mas se você usa com moderação, para comprar coisas
enfim, que realmente você quer comprar, que vale a pena pra vocês, ou às vezes usa pra pontos, depende, né? Depende do casal, depende de como vocês fazem. Mas vamos supor que vocês usem, tá? Com sabedoria, com inteligência, o cartão de crédito. É importante vocês anotarem as parcelas. Então, por exemplo, assim, eu parcelei em 4 meses. Mês que vem vai ser a parcela 1 de 4. Então coloca 1/4, para você saber exatamente quanto que essa parcela termina. Também isso para financiamento, coisas que são parceladas, sabe? Que você comprou parcelado, coloque o número da parcela para você conseguir, na próxima etapa, fazer o planejamento. Então, no orçamento, coloque aí parcela. 1 de 4, 2 de 6, mas escreva isso com clareza para vocês baterem o olho, já saber, poxa, faltam 2 parcelas para acabar, sabe? Então, o que a gente pode fazer com esse dinheiro, né, depois? Em muitos orçamentos que a gente já fez de algumas pessoas, a gente falava, qual parcela que tá o seu cartão? Não sei. A pessoa não tinha essa noção, porque muitas vezes seu cartão de crédito ele vai vir o extrato, só que ele tem compras diferentes, né? Sim. Com parcelas diferentes, com tempos diferentes, e você precisa saber exatamente cada um deles. E também eu já vi outros planejamentos que nós fizemos, a pessoa fica frustrada, que ela pensa que vai acabar aquele mês, aquela parcela, e ainda faltava mais um. Ela se perdeu na contagem, pensa que acabou, vai acabar aquela parcela e tem mais 1, 2 meses. Isso vai causar uma frustração enorme. E outra coisa também, se o banco te cobrar errado, você nem sabe. Isso. Porque você não tem o controle, não tem o orçamento mensal. Como que você vai falar, não é assim? Você não tem controle, como que você vai saber? Relembrando então, primeira coisa é vocês anotarem tudo que vocês ganham, né? Tudo que entra. Segunda coisa, todos os gastos. A terceira coisa é separar esses gastos por categoria e anotar no cartão de crédito quais são as parcelas que vocês faltam, né, pagar. E a quarta coisa é planejar no início do mês os gastos variáveis, que é comida, transporte, várias outras coisas que tem no mês, né, que é um gasto meio que fixo, só que tem um valor variável. E aí a quinta coisa é você criar uma reserva estratégica. Criar uma reserva estratégica. O que é isso? É uma reserva que você vai utilizar quando você precisar, quando surgirem imprevistos. Então, antes de você passar para a próxima etapa, que é o planejamento financeiro, né? Que isso vai ser assunto para outra live. Mas depois, a última coisa do orçamento é você criar essa reserva estratégica. E como que você faz isso? A reserva estratégica você tem que separar em torno de 10 a 15% da sua renda, tá? Por mês você vai juntando em parcelinhas até completar o montante total. Só que esse montante total tem que ser equivalente de 3 a 6 meses de salário de vocês. Vamos supor que dê 15 mil. 3 meses, 15 mil. 6 meses, 15 mil. Você vai juntar lá, né? Por exemplo, R$200 por mês durante um tempo até completar esses 15 mil. Isso. E ter essa reserva estratégica é importante porque se acontece um imprevisto com vocês, fica doente, é despedido do emprego, enfim, algum parente precisa de ajuda, tem várias coisas, o carro quebra, já aconteceu com a gente, né? Já. Várias vezes, né? Igual a gente tava falando, nosso carro é mais antigo, então sempre quebra. Sempre tá quebrando. É incrível. E se a gente não tivesse reserva pra isso, a gente se apertaria todas as vezes. E a gente deixaria de investir, deixaria de fazer outras coisas. E também mudaria muito o nosso orçamento mensal, né? Porque você vai estar considerando um valor de salário, um valor de gastos, um valor para cada coisa, igual a gente ensinou. E aí, se tiver um gasto muito imprevisível e um imprevisto muito grande, vocês acabam gastando muito mais e saindo desse orçamento. Por isso que é importante criar essa reserva estratégica. Mesmo que demore um pouquinho, vocês vão juntando aí um pouco por mês, pode começar a investir ao mesmo tempo, mas é importante trabalhar para juntar essa reserva. E aí você não precisa ficar contando com ela, nem nada assim. Mas você sabe que se você precisar, você não vai precisar mexer em mais nada na sua vida e vai poder contar com isso, né? Com essa reserva que você mesmo juntou. Eu sei que é ruim ter emergências, ainda mais coisas graves, de medicamento, quebra de um carro. Só que quando acontece uma coisa dessa e você tem a reserva e ela não afeta em nada o seu mês, você não vai ter dor de cabeça, ela passa tranquilo, quase desapercebido. Carro quebrou, você foi lá, pagou à vista, pediu um desconto e aquilo lá passou, é a coisa mais gratificante que existe. Você já vai estar com dor de cabeça, sei lá, o carro quebrou. Você vai estar com dor de cabeça, o carro quebrou. Imagina se você não tiver dinheiro para pagar isso. Imagina a dor de cabeça maior ainda. Então, assim, pelo menos na área financeira você vai ter tranquilidade. Isso. Você vai falar, não, eu posso pagar, eu consegui pagar, esse dinheiro tava ali pra isso, né? E isso não afetou meu orçamento mensal, não afetou a minha vida 2, não afetou meus investimentos. Então é importante, né? É muito importante a reserva estratégica. A gente já usou várias vezes, acontece. É normal e
todas as vezes que aconteceram, ela supriu perfeitamente. Continuamos com nossas metas, continuamos com nossos objetivos, com o nosso financiamento, sem dor de cabeça e bola pra frente, né? O nosso orçamento mensal, né? A gente tem que, por exemplo, diminuir os gastos com comida para pagar a conserto do carro. Porque eu conheço pessoas que fazem isso. Então você tem que criar, sim, essa reserva estratégica. 5 pontos, né, que a gente ensinou para criar esse orçamento mensal em casal. Primeiro ponto é você anotar tudo que vocês recebem. Segundo ponto, anotar tudo que vocês gastam. Todos os gastos mensais que vocês têm, anotem. O terceiro ponto é categorizar os gastos e colocar o valor das parcelas, né? O número das parcelas, tipo 1 de 4, 1 de 5. O quarto ponto é você planejar o início do mês, os gastos variáveis, comida, alimentação, coisas assim. E o quinto ponto é criar a reserva estratégica. Então, esses são basicamente as 5 etapas para você criar um orçamento. E esse orçamento ele pode ser feito num caderno, pode ser feito numa planilha. E falou, né, no final da live, que a gente está quase finalizando, né? É essa planilha financeira. Por quê? Você pode anotar no seu caderno, pode anotar num planner, pode anotar no computador. Cada casal gosta de fazer de uma forma, né, no orçamento familiar. Mas a gente usa uma planilha que dá muito certo e a gente acha muito mais prático. E essa planilha a gente desenvolveu para vocês também. A gente vai disponibilizar para quem quiser, tá? É só enviar pra gente por direct. Falar, olha, eu quero a planilha que a gente vai te mandar. Aí você vai cadastrar seu e-mail e vai receber a planilha lá. E aí vai ter campos para preencher cada coisa que a gente falou, né? Gastos, alimentação, transporte. Tudo isso já tá pronto. É só vocês escrevendo e mantendo esse controle. Então, façam o orçamento de vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. Tchau, até mais. Tchau, pessoal. Até segunda que vem, hein? Não esqueçam, às 7 horas.